com senhoras e senhores, de volta aqui com a nossa aula de ciências, né? Nós vamos trabalhar hoje as teorias evolucionistas, lá da página 110. Nós vamos fazer uma pequena introdução e depois então nós vamos entrar nelas propriamente ditas, que é Lamarck, é o Darwin e o neodarwinismo. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho qual foi a origem, de onde saiu essa evolução. Há muito tempo se estudou as teorias evolucionistas, o homem ele tem necessidade de saber as suas origens, e então ele começou esse estudo. Então, esse fixismo era uma ideia que foi dominante no Ocidente até mais ou menos metade do século XIX. Então, o que é que fixista pensava? Ele dizia assim: as espécies elas são fixas, daí veio o nome fixismo, imutáveis, ou seja, elas não mudam, do jeito que elas nascem, desse jeito elas vão permanecer até que elas sejam exterminadas. Então o mundo também ele é estático, esse mundo ele não tem movimento, ele não muda, esse mundo ele vai ser o mesmo sempre. Então essas espécies elas surgem independentemente uma das outras, elas não obrigatoriamente elas são descendentes das outras, elas surgem assim de forma aleatória, de forma independente. Então nós temos aqui que parar e pensar em um ponto. Existiam os criacionistas e os evolucionistas. Criacionista é o quê? É aqueles que estão lá baseados no que diz a Bíblia. As espécies são originadas pela criação divina, são originadas por Deus, lá no livro de Gênesis lá da Bíblia. E aí, como elas são criadas por Deus, elas são divinas, elas são perfeitas e são estáveis, ou seja, elas não mudam, elas se mantêm fixas ao longo do tempo. Então seria aquilo dizer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus disse faça o universo, se fez, aí criou Adão, criou os animais, e Adão foi dizendo lá o nome de cada um dos animais. Aí surgiram também os espontaneístas, que eles diziam que a vida ela surge espontaneamente, ou seja, ela não precisa de um motivo para surgir, ela surge de forma espontânea quando tem condições favoráveis para que elas possam surgir. Então, uma dessas condições favoráveis seria exatamente a existência de uma força vital. E quem é essa força vital? Deus, na ideia dos criacionistas. Os evolucionistas já pensam diferente, pensam conforme a ciência. Cabe a você analisar em qual das teorias você vai seguir. Eu acredito que perfeitamente dá para casar as duas, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo, né? Basta a gente conseguir estudar as duas sem aquele viés religioso e sem aquele viés científico de dizer, porque é só a ciência ou porque é só Deus. Para mim dá para unir aí benzinho as duas e dá para a gente então depois ver qual é aquela que tem mais sentido para que a gente possa então seguir e defender. Então, qual foram os questionamentos dessa imutabilidade? Ou seja, dizer, isso não existe. Não é assim, as espécies não são imutáveis. Esses questionamentos eles surgiram a partir do século XVII. Então teve um estudioso lá, o Charles Lyell, que ele existiu lá no século XVIII, e ele diz assim que o planeta ele é mais antigo do que se pensa. E por que ele diz que é mais antigo? Porque o homem acha que o planeta nasceu junto com ele. Então ele diz, não, o planeta é muito mais antigo. Por quê? Porque existiram os fósseis, né? E aqueles fósseis eram indícios de que existiram outros seres vivos antes dos seres humanos e antes daqueles seres que habitavam ali naquele momento, naquele período. Então, se o planeta é muito mais antigo, existe possibilidade de mudança nos seres vivos ao longo desse tempo. E aí, então, se criou esse conceito de evolução, que foi desenvolvido lá no século XIX por Lamarck e Darwin, que serão objetos também do nosso estudo. Então, o que seria evolução biológica? A evolução biológica ela vai compreender uma modificação que os seres vivos sofrem, ou seja, que é sofrida pelas populações de organismos através do tempo. E esse tempo, então, ele ultrapassa a geração. Por exemplo, a geração dos meus pais foi uma geração. Quando eles se forem, a minha geração é outra, a geração dos meus filhos é outra. Então, quando se fala em evolução, se fala além de uma geração. Ela leva muito mais tempo para que isso ocorra. Então, as espécies atuais, elas seriam o quê? Descendentes das espécies ancestrais. Para elas existirem hoje é porque existiu alguém que deu origem a elas, uma espécie que deu origem a elas antes que elas tivessem surgido, e essas espécies hoje já se extinguiram. As espécies, então, elas vão evoluir para quê? Para continuar adaptadas ao que é o meio, e esse meio sofre constante mudança. Se esse meio sofre mudança, então essas espécies